Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome, venha a nós teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Crianças, vamos começar mais uma semana e na segunda nós temos as aulas de História e Redação. E na nossa aula hoje nós vamos começar com a aula de História. Na aula de História nós vamos dar início à unidade 4 do livro de História. A última unidade do livro para a gente concluir o livro, né? Pronto, na unidade 4 nós vamos falar sobre a vida no campo, trabalho e formas de ocupação do espaço. Ao longo dessa unidade nós vamos estudar como são feitos esses trabalhos. E lembrando que vamos falar desse trabalho voltado para a época quando os portugueses chegaram no Brasil, que é o que a gente está falando, né? A época dos escravos, os trabalhos dos escravos. E para a nossa aula de hoje, nós vamos começar a falar sobre o cultivo da cana-de-açúcar. Vocês pegam o livro de história de vocês e abram na página 137. Nós vamos começar a estudar sobre o cultivo da cana-de-açúcar. O cultivo de produtos agrícolas em grandes propriedades no campo para vender a outros países é uma prática que começou no Brasil desde a chegada dos portugueses, para iniciar a colonização das terras encontradas e ainda continua nos nossos dias, que hoje em dia continua, né, esse cultivo de produtos agrícolas para ser vendido. Hoje bem diferente, porque na época dos portugueses eles escravizavam as pessoas para trabalhar de graça para eles. Hoje as pessoas continuam com esse cultivo, mas vender para si próprio. Os engenhos e sua organização. Imagine-se visitando uma propriedade no campo no final do século XVII no Brasil. Como era a vida nesse lugar no século XVII? Será como era a vida nesse lugar, desse engenho? Que trabalho era realizado nele? Observe com atenção a imagem abaixo. Aí temos uma imagem do engenho. E em seguida, aqui do lado, nós temos a legenda. O número 1 está mesmo aqui, ó, a casa grande, a capela, a casa do engenho e a senzala, onde ficavam os escravos. Vocês observem essa imagem na página 137 do livro de vocês. Aí vocês vão fazer a leitura na página 136, 138 e 139 sobre essa imagem. Essas páginas vocês vão continuar fazendo aí a leitura, que é a explicação sobre essa imagem, tá? Faça a leitura aí com atenção. E nós vamos continuar. Vocês vão fazer a leitura até a página 141, que é falando sobre a senzala, as etapas que tem lá, que é a casa grande, a casa da fazenda, tá tudo explicando. Aí nessas páginas. Aí aqui na página 146, fala quem eram os trabalhadores dos engenhos. Não adianta vocês querer pular essas páginas sem ler, porque vocês vão precisar para responder a atividade, tá? Então faça a leitura silenciosa de todas essas páginas, tá certo? E continuando. Quem eram os trabalhadores dos engenhos? Vários povos trabalhavam nos engenhos indígenas. Indígenas, africanos e europeus. Então, eram essas pessoas que trabalhavam. Os indígenas trabalhavam nos engenhos. Os indígenas, donos das terras encontradas pelos portugueses, foram os primeiros trabalhadores dos engenhos.
Alguns grupos indígenas, aliados dos portugueses, aceitaram as condições de trabalho no engenho, mas a maior parte resistiu. As guerras entre portugueses e indígenas foram se tornando cada vez mais cruéis. Os indígenas resistiram durante muito tempo, mas foram perseguidos, caçados e aprisionados. Muitos morreram, alguns fugiram para o interior do território, abandonando suas terras, e outros foram transformados em escravos para os trabalhos nos engenhos. Como o Tia falou, né? Quando os portugueses chegaram no Brasil, eles começaram a botar os indígenas a trabalhar, começou essa guerra. Porque muitos indígenas resistiram, não quiseram ir trabalhar de graça para os portugueses. Aí começou a guerra. E sempre os portugueses venciam essa guerra, porque os portugueses tinham mais armas, tinha mais pessoas capacitadas que tinham o costume de fazer guerra, de entrar na guerra, enquanto os indígenas viviam ali, inocentes. Tinha apenas as armas que eles mesmos fabricavam, que era o arco, era arma fabricada por eles mesmos, não era arma como as dos portugueses. E os africanos escravizados trabalharam nos engenhos. Falamos aí sobre os indígenas, né? Agora os africanos. Os primeiros grupos de africanos chegaram às terras do Brasil em 1580 e outros continuaram a chegar até 1850, quando foi proibido o comércio de escravos. Homens, mulheres e até crianças eram comprados em algumas regiões da África pelos comerciantes de escravos, diretamente dos reis e príncipes dessas regiões. Nessa época que vinha a vinda dos escravos, né? Eles iam comprar os africanos para vir ser escravo no Brasil. No continente africano era comum a guerra entre povos de diferentes reinos pela conquista e posse de terras. Essas guerras resultavam na prisão de toda a população do reino derrotado, inclusive reis, príncipes e todos que viviam lá. Os comerciantes europeus aproveitaram-se dessa situação e eles próprios incentivavam essas guerras, mandando para regiões homens que negociavam com os reis vencedores para comprar as pessoas escravizadas, transferidas da sua terra, a África, para outros continentes, entre eles a América e a própria Europa. Então, outras pessoas que trabalharam nesse engenho foram os africanos, que eram os escravos trazidos da África. Aí na página seguinte, 149, tem atividade para vocês fazerem. E na página 151 tem a história do Quilombo dos Palmares. Tia vai passar a atividade para vocês na agenda. Vocês podem até achar que são muitas páginas. Mas por quê? Porque cada página é apenas uma ou duas questões. A questão dessa unidade, desse capítulo, vem distribuída junto com o texto. Tem o texto, a questão. Por isso que tem várias páginas, porque cada página tem uma ou duas questões, tá certo? Mesmo com todo o controle exercido por seus senhores, os africanos escravizados conseguiram organizar movimentos para se libertar e fugir dos seus donos. Um grande número desses escravos conseguiu se instalar em lugares chamados quilombos. A maior parte deles, o Quilombo dos Palmares, localizado na Serra da Barriga, no atual estado de Alagoas. Recebeu escravos fugidos de várias vilas e cidades do Nordeste do Brasil. Além de indígenas, mulatos e homens livres, até mesmo portugueses. Essa diversidade de grupos étnicos fez com que a língua falada no Quilombo fosse uma mistura de idiomas africanos, além do tupi e do português. O Quilombo começou a ser erguido em 1602 e foi destruído em 1694. Nesse quilombo viveu Zumbi, que foi morto durante a invasão do lugar pelos bandeirantes. Aí do lado vocês têm um mapa onde ficava localizado o Quilombo dos Palmares. Vocês podem observar no livro de vocês. Como surgiu o Quilombo dos Palmares?
O Quilombo dos Palmares começou a ser erguido em 1602 por escravos fugitivos e foi destruído em 1694 por um grupo de bandeirantes paulistas, pagos pelo governo português e pelos donos das fazendas de cana-de-açúcar que ficavam nas terras que hoje formam o estado da Bahia e de Pernambuco. A sua localização e a forma como foi organizada foram importantes para protegê-los das ameaças, garantindo sua existência por um longo período. Palmares foi instalado em uma região de solo fértil. Os moradores do quilombo, chamados quilombolas, plantavam milho, mandioca, feijão e batata doce, produtos usados na alimentação de seus habitantes e também para vender às regiões vizinhas. Os escravos que conseguiam fugir dessas senzalas, eles iam para o quilombo. Lá no quilombo eles começavam a viver sua vida. Eles iam plantar milho, batata doce, para se alimentar sua família e também para vender, para comprar outros produtos. Quando os que conseguiam fugir, os poucos que conseguiam fugir para o quilombo, eles chegavam lá e eles iam viver uma vida livre. Mas só que era muito difícil eles conseguirem fugir. Tinha muitas pessoas vigiando eles sofriam grandes perseguições e, assim, muitos tentavam fugir. Quando estavam fugindo era pego, outros morriam entre guerras, lutando para fugir, começava a guerra e terminavam mortos. Assim, foi um sacrifício muito grande dos escravos que eles passaram nessa época. Hoje em dia já são livres, graças a Deus não existe mais isso de escravos. Então a gente tem que comemorar com isso e estudar mais, continuar lendo até as páginas seguintes, que vocês vão descobrir mais novidades sobre essa unidade, tá certo? Aí agora, Tia vai colocar para vocês um vídeo explicando melhor sobre essa história da cana-de-açúcar, da produção da cana-de-açúcar, que esse é o principal ponto que é para vocês compreenderem neste capítulo para responder as atividades, tá certo? Tia vai colocar o vídeo, assiste o vídeo até o final e depois vocês voltam e vêm responder as questões, tá certo? E a atividade de redação vai ser no livro de português, que Tia também vai colocar a página na agenda. Então, um beijo para vocês e até a próxima aula. Depois que os portugueses chegaram ao território que hoje é o Brasil, algumas décadas se passaram antes que seus governantes se interessassem por estas terras, pois julgavam o comércio com o Oriente mais lucrativo. A partir de 1530, os portugueses perceberam que era necessário ocupar a colônia antes que outras potências europeias tomassem posse desse território. Para isso, o cultivo de cana-de-açúcar, um produto muito lucrativo na época, tornou-se a solução. A produção de açúcar na colônia permitiu a ocupação do território e a possibilidade de atrair investidores e render lucro para a coroa portuguesa. Muitas cidades litorâneas da região nordeste do Brasil se desenvolveram com o investimento nos engenhos de açúcar. A região mais próxima do litoral tinha um solo fértil e uma vasta rede hidrográfica que facilitava a comunicação e o transporte de mercadorias. A cana era transportada para o engenho em carros de boi ou em barcos. Os rios eram fundamentais para toda a produção açucareira, uma vez que neles era realizado o transporte da cana. Além disso, os rios moviam os moinhos dos grandes engenhos. Inicialmente, atribuiu-se o nome engenho para as instalações nas quais a cana era processada e transformada em açúcar. Depois, esse termo passou a designar o conjunto da propriedade açucareira, incluindo a própria plantação de cana. As atividades nos engenhos eram coordenadas por trabalhadores livres que fiscalizavam o trabalho dos escravizados. A primeira etapa de produção do açúcar era a moagem,
feita logo depois de a cana ser limpa e preparada. A moagem podia ser realizada por engenhos movidos pela água, os denominados moinhos d'água, por animais, como cavalos, burros ou bois, e por pessoas escravizadas. Aqui temos a representação de um engenho d'água. Da moagem, obtinha-se o caldo de cana, ou sumo, que seguia para a casa das fornalhas. Lá, era cozido em grandes tachos e caldeiras de cobre. O resultado desse processo é chamado de melaço de cana, um líquido espesso e com menos impurezas. O melaço era colocado em vasos de barro com forma de sino. Além da abertura superior, esses vasos tinham um pequeno buraco na base. Na casa de purgar, esses vasos eram encaixados em mesas para que o melaço escorresse aos poucos e, assim, apenas os cristais de açúcar ficassem no recipiente. Esse processo era chamado de purga, que significa purificação. Depois de escorrido o melaço, o açúcar dos vasos passava pelo processo de secagem e, geralmente, era colocado ao sol. Quando estava seco, o açúcar era desenformado, dando origem aos famosos pães de açúcar. Na abertura do recipiente ficava o açúcar branco, mais valorizado. Na ponta do pão de açúcar ficava o mais escuro, o mascavado, que era mais barato. Os diferentes tipos de açúcar eram separados, pesados e divididos. Neste momento, o senhor do engenho e aqueles que tivessem direito a uma parte da produção recebiam os lucros correspondentes. Finalmente, o produto era acomodado em caixas bem secas de madeira, vedadas com barro e forradas com folhas de bananeiras. Identificada com o nome do proprietário, o tipo de açúcar e seu peso, a mercadoria era enviada para a metrópole. O trabalho nos engenhos de açúcar e na lavoura era muito pesado, e a maioria da mão de obra utilizada era de pessoas escravizadas, negros africanos ou nascidos na colônia. Os negros escravizados resistiram às violências da escravidão. Ao longo dos séculos, a fuga e a formação de comunidades livres, onde pudessem vivenciar e preservar suas culturas, eram duas das principais formas de resistência. Essas comunidades, chamadas de quilombos, foram se formando em regiões de difícil acesso.